Oi! Hoje eu vou te mostrar o processo dessa pimenta. Fiz vários estudos ali de cor e o meu foco vai mostrar um pouco dessa mistura de cor e a luz e a sombra para a gente conseguir criar um volume nessa pimenta. Deixo na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei e também um link caso você queira baixar as linhas dessa pimenta para você fazer também aí na sua casa. Eu fiz essa misturinha, fiz uma mistura, mas antes eu só dei uma base, que é a primeira camada, deixei a tinta bem, assim, quase que transparente. Eu usei o alizarin nessa primeira camada, só ele, e eu tento deixar ele bem suave mesmo. Eu gosto muito eu não fico muito falando o nome das cores, porque eu acredito que você precisa explorar o seu material. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais, os pincéis que eu utilizo para essa pimenta aqui. Esse vídeo ficou bem acelerado. Depois me fala aqui nos comentários se você gosta mais de vídeos assim acelerados ou mais devagar. Eu confesso que eu prefiro os devagares com mais detalhes, mas como tinha muita informação nessa pimenta, eu precisei acelerar ele. Então aqui eu tô misturando a mesma cor, da primeira camada, junto com um laranja. Se você não tiver essa cor, tenta utilizar alguma cor que é parecida, próxima de um vinho. Tenta fazer essa mistura e aí depois você coloca o laranja junto. E aqui eu já vou criando, as laterais primeiro, tomando muito cuidado para começar a deixar os pontos de luz. Por que eu fiz essa primeira camada com a tinta bem diluída? Para que eu conseguisse passar e o branco do papel não ser um branco puro. Então eu fiz essa primeira camada justamente para isso, para que agora eu tô deixando ali os espaços, vai ter um branco que vai ser o ponto de luz, mas ele não é tão mega iluminado assim. E aí eu tô limpando meu pincel, na verdade, e tô dando pequenas batidinhas, se você observar, que é para diluir. Faço a mistura novamente com a mesma cor. Aline, mas como que eu sei, se tá próximo daquilo? Observação, sempre observando, e neste caso eu sei que eu preciso colocar menos laranja, então eu preciso colocar um pouco mais da cor vinho, tá? Então é essa observação que você precisa ter. E novamente eu vou pincelando os espaços e tomando cuidado para deixar os pontos de luz. Lavei meu pincel limpo e vou dando pequenas batidinhas em volta, ó, para criar ali uma passagem entre a cor, e a luz. Lavo meu pincel, dou batidinhas e a tinta na lateral ela vai se dissolvendo um pouquinho. Então por isso que eu consigo criar, essa transição entre uma cor e outra. Você vê que o tempo todo a minha tinta ela acaba e aí eu faço a mistura novamente, E sempre observando que eu vou colocar menos laranja
Então eu tenho que ir fazendo, né, esse exercício de observação para saber se está próximo da cor que eu tinha feito antes também. Então eu não faço, né, muita tinta para ir usando, eu vou fazendo aos pouquinhos mesmo. E isso também me ajuda a entender melhor as cores e ter esse olhar sobre as cores. Eu começo a repetir o mesmo processo que eu fiz embaixo, primeiro as laterais, e depois eu vou tomar cuidado, né, com a cor, com a luz. Eu peguei a mesma cor que eu estava utilizando e dissolvi ela, deixei ela com bastante água, e tá vendo que eu coloquei ela ali no meio? Então, apesar da luz ser branca, né, ser o papel, o fundo do papel, ele não precisa ser 100% branco. Então eu vou dissolvendo tanto a lateral quanto posso pegar a própria mistura, né, que nem eu tinha feito, e colocar um pouquinho de água e diluir bastante. Que nem você tá vendo que tá super laranja, né, a tinta. E eu tô acrescentando a outra cor, para ficar exatamente da cor que eu tô utilizando. E essa questão de criar o volume, né, nada mais é do que você entender aonde está a sua luz, aonde estão os pontos de luz, e você deixar ele visível e escurecer as laterais. E de certa forma eu tô fazendo isso o tempo todo, já com a própria cor, né, da tinta, que é o vermelho. Mas depois a gente ainda trabalha outras cores para conseguir criar mais esse volume. Lavei o meu pincel e vou dando batidinhas para criar essa, né, transição da cor para a luz. Então você não tem uma coisa dura, né? Simplesmente uma faixa ali. Você tem uma transição entre uma e outra. Agora eu deixei muito mais laranja, porque o vermelho, ele, como todo objeto, ele não é, né, no caso uma fruta ali, quando a gente vai representar ela, você não tem só vermelho, né, você precisa ter várias cores, ou às vezes, né, 2 ou 3 cores, não é uma única cor para aparecer o vermelho, então você tem tons diferentes de vermelho. Então ali em cima, de acordo com a foto de imagem de referência, estava muito mais indo para o laranja do que para a cor que eu estava fazendo antes. Então eu coloco
faço uma mistura de cor, só que deixando mais laranja. Então é muito interessante também, quando você pegar uma imagem, fazer um estudo antes. Que foi o que eu fiz aqui nessa cartelinha do lado. Eu vou olhando e vou tentando reconhecer as cores. Aqui eu fiz uma mistura, né, de verde com o amarelo, só para ter uma basezinha para depois receber o verde em cima. Agora eu tô misturando dois tipos de verde, um verde mais claro, mais escuro e um marrom, para trabalhar um pouco um verde mais fiel. Toda vez que eu faço verde, eu misturo um pouco de marrom, eu crio o meu próprio verde com o amarelo e o azul. Não sou muito fã de nenhum verde que vem de nenhuma marca. Não consigo achar que eles são reais. Então eu gosto de fazer essas misturas. Aqui eu tenho um pincel super fino e com esse pincel eu vou conseguindo criar as texturas e também a sombra das laterais. E aí eu vou trabalhando com dois tipos de verde, né? Um verde mais escurinho e um verde indo mais para um musgo. Escureço as laterais e já tenho o próprio brilho, né, e luz no meio, porque foi a primeira camada que a gente deu, que era um amarelo, né, bem clarinho. Então você tem essas opções de trabalhar às vezes dar uma base já de luz e depois escurecer, né, e fazer a sombra. Ou se não, no caso como o vermelho, eu deixo a luz que seria uma luz branca e escureço aonde eu preciso escurecer, no caso seria as laterais. E ali, em vez de eu colocar o verde primeiro e depois vir com o amarelo, que seria uma luz mais amarelada, eu crio primeiro a base da luz amarelada e depois eu venho com o verde em cima. Aqui eu já tenho ele quase pronto. Nessa outra eu não mostrei porque eu fiz a mesma coisa, tá? E aí eu começo a trabalhar mais ainda a sombra. Eu peguei a mesma mistura que eu tava fazendo desde o comecinho, com o alizarim e o laranja, e coloquei um pouco de marrom. Isso fez eu escurecer a minha mistura. E aí eu vou colocando aonde? Eu vou colocando nas laterais, eu coloco ali entre uma pimenta e outra, tá? Lógico, aqui eu tô observando a minha imagem, né, e fazendo. Mas quando você entende que o ponto de luz está em um determinado local, a sua sombra ela vai estar em outra. E aí quando você cria a sombra e a luz, você consegue dar o volume. Tá? Você cria o volume, não fica algo chapado. Se eu cato essa pimenta e pinto ela inteira de vermelho, ela fica uma pimenta chapada. Se eu pego essa pimenta e eu vejo pontos diferentes de luz e lugares diferentes da sombra, eu vejo que ela vai chegando um pouco mais perto numa pimenta real. Aqui eu peguei o laranja de novo e eu vou colocando em alguns lugares também, né, de laranja. Esse laranja ele é bem interessante porque ele acaba trazendo um brilho também para essa pimenta. E aí eu vou misturando o laranja com o amarelo para ele ficar ainda mais iluminado, né? Na verdade era essa palavra que eu deveria ter usado. Então eu coloco ali do lado da luz para iluminar essa imagem.
Não necessariamente isso é a luz, entende? A luz tá sendo refletida ali onde está o branco, mas dá uma sensação de iluminação ali na lateral. E aí, novamente, depois que já tinha secado toda essa pimenta, eu venho criando mais uma camada dela. Você vê que em alguns pontos está um pouco marcado a pimenta, né? Porque eu pego meu pincel, em vez de eu passar o pincel, eu vou dando batidinhas, tá? Em alguns lugares. Quando eu faço essas batidinhas, eu também quero bater, né? Simplesmente bater. Cuidado que não é bater na folha, mas é bater dando batidinhas na tinta. Você consegue criar uma textura. E às vezes tem alguns, que nem agora que eu acabei de fazer. Tem alguns elementos, né? Que tem essa textura. Então você consegue reproduzir isso dessa forma. Coloquei, né, a mesma mistura, mas também coloquei um marrom agora. Então eu vou de novo voltando ali para alguns pontos. E depois eu vou mexendo um pouquinho na luz para dar um acabamento na lateral da luz. Agora eu pego um guache. Eu gosto de trabalhar com guache. Às vezes a gente acaba perdendo todo o ponto, né, da luz. E aí eu volto. Aqui eu fiz essa separação, só para ter uma separação. E eu vou... Esse pincel ele é super fino e eu pego esse guache e vou pincelando por cima. Para salvar um pouquinho alguns lugares, para trazer um pouquinho mais de luz. Não é em todo local que você vê que eu faço isso. E alguns outros, eles acabaram se perdendo porque era muito fininho, que nem ali, né? Só os filetezinhos. E aí eu volto e coloco em cima. Só que quando você faz isso com guache, você tem que tomar cuidado, porque parece uma pasta de dente em cima da aquarela. Então limpa o seu pincel, vem com água por cima e vai dando umas batidinhas para ele diluir. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir aqui e se inscrever no canal.